Lucas capítulo 24, nós vamos ler os versículos 13 até o versículo de número 21. Lucas capítulo 24, versos 13 a 21. Se você pudesse colocar em pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Como você está vendo projetado, nós falaremos sobre diante de um baixo nível de esperança. Como está a sua esperança? Diante de um baixo nível de esperança. Nós vamos ler os versículos 13 a 21, tá bom? A palavra de Deus diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Vamos orar? Bendito Deus, nós desejamos agora que a Tua bendita e poderosa palavra fale a cada coração, transforme cada vida, supra cada necessidade. Ó Deus, ajuda-nos neste momento. E usa-me, Senhor Deus, para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Podemos assentar? Diante de um baixo nível de esperança. A narrativa deste texto nos informa sobre a ressurreição de Jesus, onde o mundo não o compreende. E isto é lamentável porque a ressurreição, ela resolve os três maiores problemas da humanidade. Quais são os três maiores problemas da humanidade? Primeiro, a morte espiritual. Segundo, a morte física. Terceiro, a vida sem esperança. São os três problemas da humanidade. E também nesta história, nós encontramos dois discípulos que caminham tristemente pela estrada que leva a Emaús. Havendo perdido suas esperanças terrenas de um Messias para Israel, estão agora de regresso para os seus campos e negócios. Mas, diante deles, apareceu um misterioso homem que se une a eles e muda completamente o curso de seus pensamentos. A primeira coisa que aquele misterioso homem faz é admirar-se da falta de entendimento e pela descrença deles. Nós podemos ver lá no versículo 25. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então, falta de entendimento e descrença, frequentemente elas vão juntas. Estão caminhando lado a lado. E geralmente a nossa ignorância é proveniente de nossa descrença. Então daí o Senhor abre as Escrituras a seus dois companheiros de viagem e lhes fazem descobrir o que a seu respeito constava em todas elas. Está no versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras,
Jesus estava falando para aqueles homens. E olha, nós não podemos esquecer que, não esqueçamos nunca que a chave para o Antigo Testamento é especialmente para as profecias. Ela consiste em buscar ali o Senhor Jesus. Se nós lermos o Velho Testamento e não conseguirmos enxergar Jesus ali, então de nada vale. A chave para o Velho Testamento é perceber que ali está o Messias que viria. O povo do Velho Testamento é levado a olhar para uma esperança futura, que viria para a completa salvação deles. Hoje, olhamos para o Messias que já veio, onde morreu, pagando pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando completa vitória sobre a morte. Então hoje nós olhamos para o passado, mas naquela época eles estavam olhando para o futuro. No momento em que Jesus se aproximou dos dois discípulos, observemos como o Senhor se deixa constranger por estes, que dele estava precisando naquele momento. E ele não apenas ficou durante aquele momento, mas ele entrou para ficar. Ele acompanhou eles. E o que nós também precisamos experimentar desta maravilhosa bênção é saber com certeza que Jesus está andando conosco. Ele está do nosso lado. Ele está nos amparando. Nós precisamos ter esta sincera esperança. Será que você consegue imaginar agora, pela fé, que Jesus está do seu lado? Consegue imaginar isso? Já pensou nisso alguma vez? Eu consigo imaginar que Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Jesus está aqui. Quando nós estamos desanimados e as circunstâncias têm tomado um rumo diferente daquele que nós esperávamos, buscando a presença de Jesus, nós passamos a aceitar as coisas como elas são. Se eu sei que Jesus está aqui, as adversidades, elas serão vencidas, porque eu sei que Jesus está aqui. Isso é esperança. Agora eu preciso alimentar essa esperança. A consolação das Escrituras fará então que os nossos pensamentos sejam dirigidos a um Salvador vivo, não um Salvador morto. A um Salvador vivo. E o resultado é que os nossos corações arderão dentro de nós, produzindo toda a esperança necessária para continuarmos focados em Cristo Jesus, que é o nosso principal e suficiente alvo. Se eu tenho esperança, eu sei que Jesus está aqui e que Ele está fazendo por mim. E manter um bom nível de esperança está bastante difícil hoje em dia, não é? Violência, corrupção, injustiça, fome, guerras. Nós temos a questão do aquecimento global. Hoje nós tivemos um protesto contra o governo. Está fácil? Não, está difícil. Muito difícil. Percebemos que o amor, ele se esfria a cada dia, e o temor, ele é desconhecido. O ser humano hoje não tem mais temor. O ser humano hoje não está tendo mais medo de nada. O ser humano está sem limites. E diante de Deus existem limites. Sabendo e presenciando tudo isso, pode ser que não estamos conseguindo vislumbrar novas mudanças e novas oportunidades. A falta de esperança, ela não ajuda, ela prejudica. Ela é muito prejudicial e ela precisa ser vencida. Se está lhe faltando esperança, você precisa combater contra isso. E só vai conseguir vencer com a ajuda de Deus. O que nós vamos ver nesta noite
o texto ele nos mostra alguns resultados perigosos da falta de esperança em nossas vidas. Em primeiro lugar, a falta de esperança nos leva a distanciarmos de Deus. Versículos 13 e 14. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então eles estavam saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, e acabaram-se as esperanças, as perspectivas. Eles estavam voltando à rotina anterior. Eles não conseguiam mais enxergar um futuro promissor. Eles não conseguiam mais ver algo diferente que ia abençoar a vida deles. Eles estavam realmente frustrados. Eu imagino eu que eles estavam frustrados, sendo que haviam depositado toda a fé em Jesus. Eles tinham andado com Jesus e eles perceberam, esse aqui é o Messias. Quando vê, não tem mais Jesus. Acabou-se a esperança. Eles se viram desamparados. Eles tinham sonhado com aquele Jesus sobre a vinda do reino. Irmãos, a falta de esperança nos leva a desistir de nossos sonhos. A falta de esperança nos leva a desistir dos nossos sonhos. Nós podemos ver a respeito do profeta Elias, quando ele fugiu de Jezabel. Se você ler lá em 1 Reis, capítulo 18, você vai perceber Elias, um homem forte e corajoso. No próximo capítulo, ele entrou em pânico e fugiu para salvar a sua vida. O que acontecia? O que enfraquecia este grande profeta e fazia com que ele esquecesse o seu dever, a sua responsabilidade, aquilo que Deus pediu para ele? O que aconteceu? E por não enxergar uma saída, o profeta, ele se afastou de Deus, e afastando-se de Deus, ele caiu. Afastando-se de Deus, ele não conseguia ver mais esperança. É diferente comigo e com você? Precisa ser diferente. Precisa ser diferente. Nós precisamos ter cuidado, porque o desânimo, ele pode incapacitar a nossa vida espiritual também. Vai nos colocar longe de Deus. A nossa falta de esperança. O versículo 15 e 16 do texto diz: e aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam com que fechados, para que o não conhecessem. Cristo estava caminhando ao lado deles, e eles não conseguiam perceber, tudo por causa da falta de esperança. A desesperança nos impede de ver Deus agindo a nosso favor. Isso é muito triste. Isso é lamentável. Quando nós não temos esperança, nós não conseguimos ver Deus trabalhando a nosso favor. Nós não conseguimos enxergar que Deus está do nosso lado. Não conseguimos. E aí nós nos afastamos de Deus. E se não alimentarmos a esperança de que Deus está conosco em todo o tempo, de que Ele é capaz de realizar o impossível e de que dias melhores virão, então a esperança irá desaparecer, trazendo como resultado uma apatia espiritual que trará mais problemas ainda. E é bem provável que a sua falta de esperança está te levando a desistir dos seus sonhos, a sair do centro da vontade de Deus para a sua vida. Tudo por falta da esperança. O nosso Deus, Ele não desiste dos seus, mas Ele permite que nos afastemos dEle. Nós precisamos entender que longe do Pai, tudo é mais difícil. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a expressão da palavra de Deus.
Agora, a falta de esperança nos leva a distanciarmos de Deus, e esta situação, esta atitude não nos ajudará em nada. Sempre que a nossa esperança se volta para o Criador e Salvador das nossas almas, sempre existirá uma luz no fim do túnel. Sempre. Se eu estou olhando para o Salvador da minha alma, para o meu Criador, para o meu Redentor, vai existir uma luz no fim do túnel. E nós podemos dizer diferente. O túnel sempre estará iluminado. Se a minha esperança estiver em Cristo, eu não vou apenas enxergar uma luzinha lá no fim do túnel, não. O túnel vai estar sempre iluminado. Não podemos perder as esperanças. Para não perdermos a oportunidade de sermos ajudados por aquele que tudo pode fazer por mim e por você. Será que você acredita que Deus pode fazer tudo por você? Você acredita? Diga amém. Nós temos experimentado, não é? Nós temos orado por pessoas, nós temos orado por situações, nós temos orado por momentos, e nós temos percebido que Deus, Ele responde. Deus, Ele faz. Então Ele tudo pode fazer. Para que perder as esperanças? Para que deixar Deus de lado? E quando nós perdemos as esperanças, a primeira coisa que vem à nossa mente é: Deus não está comigo. Quem colocou isso na sua cabeça? Que Deus não está com você? Deus só não está conosco quando nós não queremos que Ele esteja. Mas se nós buscarmos, Ele estará sempre, sempre e sempre. Então, muito cuidado com a falta de esperança. Ela nos leva a distanciarmos de Deus. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Em segundo lugar, a falta de esperança produz preocupação e tristeza. Você quer isso para a sua vida? Preocupação e tristeza? O versículo 17 diz assim: E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? A situação em que eles se encontravam era um real motivo de preocupação e tristeza. Mas o problema maior foi por deixarem ser consumidos por aqueles sentimentos. Não existe nenhum problema em ficarmos preocupados e tristes. Só não podemos ficar sem esperança de que aquele momento irá passar. A palavra de Deus diz que o choro vai durar uma noite, não é? Mas o que acontece no dia seguinte? A alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu preciso ter essa esperança. Eu preciso acreditar. Nós pecamos quando deixamos a preocupação prevalecer e ainda nos tornamos escravos das preocupações. Tem um pensamento que diz o seguinte: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Quantas vezes nós estamos sofrendo antes que as coisas aconteçam? Estamos sofrendo mais que o necessário. Preocupação. A saída para vencermos as preocupações está na esperança, e a esperança que precisamos nós encontramos nas Escrituras Sagradas, onde nós podemos verificar, como por exemplo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz: Não estejais o quê? Inquietos por coisa alguma. A palavra de Deus não está dizendo para mim: não estejais inquietos pelas coisas cabulosas. Não. Deus nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Deus, Ele deseja saber o momento em que eu estou passando. Deus deseja saber o que eu estou pensando. Deus deseja saber o que eu quero. Deus deseja.
E a hora que eu coloco na presença dele, eu vou chegar com ação de graças. Senhor, se o Senhor está permitindo isso na minha vida, eu quero te agradecer, porque o Senhor sabe que eu posso vencer essa situação, e eu vou ser um exemplo, eu vou ser um testemunho vivo, uma testemunha viva do poder do Senhor na minha vida. E aí? Vamos viver preocupados, ou nós vamos depositar na presença de Deus? Não estejais inquietos. Um médico experiente, ele analisou as preocupações características de seus pacientes. E ele verificou o seguinte, que 40% deles, talvez seja o seu caso, talvez você vai encaixar nesses 40%. 40% deles estavam preocupados com coisas que nunca iriam acontecer. Preocupados com coisas que nunca iriam acontecer. 30% estavam preocupados com coisas acontecidas no passado. Alguém aqui pode voltar no passado e fazer alguma coisa? 30% estavam preocupados com coisas que aconteciam no passado. 12% tinham medo de perder a saúde, embora a sua única doença estivesse na sua imaginação. Aqueles hipocondríacos, né? Ixi, eu acho que eu vou ficar resfriado. Eu acho que eu vou ficar com dor de cabeça. E eu não sei não, eu acho que eu estou morrendo. Ah, isso é óbvio, né? Todos nós estamos morrendo. Só não sabemos a hora. Pode durar 50 anos. Mas pode durar também 2 horas. Mas existem. 12% tinham medo de perder a saúde. Estava tudo aqui, ó. Os outros 18% tinham outras preocupações. Mas sabe o que o médico descobriu? Que, em geral, elas não tinham qualquer fundamento. Nenhum fundamento. E agora, sinceramente falando, para os cristãos, a preocupação ela pode vir e ela virá. Porque no mundo nós vamos ter aflições, não é isso? A preocupação vem. Mas e aí? Nós vamos direcionar ela para onde? Vamos ficar com ela? Ou nós vamos colocar na presença de Deus e falar, Senhor, por favor, me ajuda. Olha só, está acontecendo isso, isso e isso. O que eu tenho que fazer? Não precisamos ficar preocupados. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele quem? Sobre Jesus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Isso é maravilhoso. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu mal. Nós passamos por várias situações durante um dia só. Vamos cuidar daquele dia, porque o dia de amanhã não tem como a gente chegar lá. O ontem não tem como voltarmos atrás. A falta de esperança traz preocupação. Cheios de esperança, as preocupações e as tristezas serão apenas detalhes que serão vencidos com facilidade. Sabendo que Deus sabe de tudo e está no controle de nossa vida. Agora, pensando na tristeza. Tristeza. Triste é aquele que tem mágoa ou aflição. É aquele que está cheio de melancolia, infeliz, abatido, deprimido. E olha, este não é o plano de Deus para a vida do ser humano, não. Deus não quer nos ver tristes. Ele não deseja isso. A tristeza, ela
é um mal tão grande que ela leva à doença do século. E a doença do século é a depressão, não é? Chamada depressão. Por causa da tristeza. Foi divulgado na revista super interessante que a depressão é o distúrbio psiquiátrico mais comum do mundo, afetando uma pessoa a cada 20. Diante de cada 20, uma é depressiva. Se nós temos 400 pessoas hoje, 20 delas são depressivas. A cada 20, uma é depressiva. O que faz do Prozac? Alguém conhece Prozac aqui? Não levanta a mão não, que você vai falar para mim, sou eu. Eu estou vivendo um momento depressivo, né? O que faz do Prozac a pílula de antidepressivo mais vendida de todos os tempos. Hoje é tomado por 40 milhões de pessoas em mais de 90 países. Isso é bom? Isso é péssimo. Agora, esta estatística, ela poderá ser mudada se o mundo colocar a esperança em Cristo Jesus. Pode ser mudado. Este número poderá ser reduzido se o interesse pela Bíblia for maior que o interesse pelo eu. As pessoas estão pensando tanto em si, tanto no eu, que estão ficando depressivas. Não estão deixando Deus cuidar. Não, é eu que tenho que cuidar. É eu que tenho que correr atrás. É claro que se nós estamos necessitando de profissionais da área da saúde, é claro que nós vamos atrás, não é? Eu fui, a semana passada eu estive no médico. Fiz exames. E não deu nada. Que bênção. Não é? Eu fico maravilhado com isso. Eu vou fazer exame só para poder falar para Deus, Senhor, me perdoe por causa da minha falta de paciência. Senhor, me perdoe porque eu não estou tendo paciência para poder passar por essas coisas. E aí o organismo sente. Não é? Não é? A perna fica assim, claro que é. Mas olha só. Quando nós faltamos com a esperança de que Deus está no controle da nossa vida, que Ele sabe tudo e que Ele tem o melhor para nós, então nós começamos a ficar preocupados e começamos a ficar tristes. Eu não preciso disso. Não necessito disso. Macintosh, ele disse o seguinte: ao concentrar-se em mim mesmo, só vejo a minha condição de nudez e miséria. Ao concentrar-se em Deus, vejo somente conforto e segurança. O que nós queremos? Problemas ou nós queremos conforto e segurança? Nós queremos tristeza ou nós queremos alegria? O que nós queremos para a nossa vida? Depende de mim, depende de você. Nós que decidimos ser alegres ou sermos tristes, nós que decidimos. A palavra de Deus me diz o seguinte, lá em Salmo 32, versículo 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Se você é salvo em Cristo Jesus, nós não precisamos ficar tristes. Nós precisamos alegrar no Senhor. Sabe aquela expressão, quem canta os seus males espanta? Já ouviu essa expressão? É real isso. É muito real. Começa a cantar para você ver se os males não vão embora, se a melancolia não vai embora, se a tristeza não vai desaparecer. Começa a louvar a Deus. Comece a louvar a Deus. Mas não é cantar também a música errada, não é? Mudou um vizinho para o meu lado agora, que agora ele está cantando uma música da metralhadora lá. Talvez você saiba qual que é a música da metralhadora. Não é? É uma música, não sei se é sertanejo, será que é aquilo? Mas aquela música não. Aquilo lá vai me trazer melancolia. Mas a palavra de Deus está me dizendo que eu preciso me regozijar. Eu preciso cantar alegremente.
Joel, capítulo 2, versículo 23, diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. O que quer dizer a respeito dessa chuva? Ah, para que chuva? Já tem bastante chuva, né? Lá em São Paulo principalmente. Está destruindo muitas coisas, está ceifando vidas. Mas aqui estão falando a respeito de bênçãos. Bênçãos. Deus vai nos dar justa medida de bênçãos para aqueles que realmente estão alegres, estão se alegrando, regozijando no Senhor. E 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Tem toda a receita para nós vivermos felizes. Nós é que decidimos ficar tristes. Mas a receita está aqui. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E nós podemos ver também 1 Tessalonicenses 5:16. Regozijai-vos sempre. A irmã Zailde, ela faz isso, né? Regozijando sempre. Hoje, antes de iniciar o culto, ela deu um regozijo ali fora. Não sei se ela fez um uhul, será que ela fez? Mas eu percebi que alguns aqui já prestaram atenção, não é? E todo mundo já percebeu, a Zailde. Vamos regozijar sempre. E eu preciso lutar para regozijar sempre. Para estar sempre alegre, feliz, contente, satisfeito. E eu quero destacar a parte C de Neemias capítulo 8, versículo 10, que diz assim: portanto, não vos entristeçais. Por que não entristecer? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha que bênção desse versículo. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha, se andas preocupado e entristecido, será que não está faltando esperança? Nós precisamos cultivar essa esperança. Porque a falta de esperança só traz preocupação e tristeza. Nós não precisamos de preocupação e tristeza para a nossa vida. Elas virão, mas nós vamos combatê-la depositando nas mãos de Jesus, falando para Ele cuidar para nós. E em último lugar, diante de um baixo nível de esperança, a falta de esperança ela produz incredulidade. O versículo 25 diz: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram. Os dois discípulos ficaram incrédulos devido à falta de esperança. Jesus caminhou e conversou com eles, e eles não perceberam. No versículo 16 nós vemos: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Então a incredulidade, ela faz com que o ser humano se apoie em experimentos humanos palpáveis e visíveis. Se eu não estou vendo, se eu não consigo palpar, então está difícil. Como é que eu vou acreditar? O impossível é realmente impossível. Como ter esperança assim? Quantas vezes nós usamos a expressão duvido no nosso dia a dia? Quantas vezes? Duvido. Isso é falta de fé, falta de esperança. Quantas vezes nós contemplamos dificuldades e vamos logo dizendo: ah, não tem jeito. Quantas vezes? Quantas vezes nós somos experimentados em alguma provação e já colocamos como certo: não sou capaz. Quantas vezes nós agimos dessa forma?
Falta de fé, falta de esperança. A incredulidade, ela compromete a nossa autoridade espiritual, nos impede de conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. Olha, eu imagino que Deus tem bênçãos sem medidas para depositar sobre as nossas vidas, mas por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa incredulidade, nós não recebemos dessas bênçãos. Nós podemos ver lá em relação ao povo de Israel, referente à terra prometida, lá em Números 14. Eles deixaram de herdar a terra prometida. Por causa de quê? Por incredulidade. A hora havia chegado para que o povo de Israel tomasse a sua grande decisão. E por causa da sua falta de fé em Deus, eles tinham enviado seus líderes para examinar a terra, não é? A terra da promessa. E 10 deles declararam, ao voltar, que o povo da terra era poderoso demais para que a terra pudesse ser conquistada. Mas um destes líderes, Caleb, ele corajosamente conclamou o povo a avançar, porque certamente prevaleceria contra a terra. Um apenas. O povo deu atenção a quem? A maioria incrédulo, descrente. E deixando-se levar pela emoção do desapontamento, esqueceram de tudo o que havia aprendido sobre o caráter de Deus. O caráter de Deus é que se Ele promete, Ele cumpre. E Deus falou para o povo, vocês podem ir. Mas eles olharam para as circunstâncias. Eles olharam para as dificuldades. Eles olharam para os problemas. Eles contemplaram a turbulência. E chegaram à conclusão, nós não somos capazes. Não somos. Mesmo ouvindo Deus falar, vá. E Caleb, incentivando, sendo usado por Deus, para realmente colocar aquele povo adiante. Mas eles deram ouvidos àquela maioria. Às vezes nós fazemos o mesmo. Nós confiamos em Deus nos casos menos importantes, mas nós duvidamos da sua habilidade em resolver as situações mais difíceis, que nos dão medo, os grandes problemas, as grandes decisões. Será que Deus é capaz somente de resolver pequenas coisas? Não, o impossível compete a Deus. O impossível é departamento de Deus. E eu não posso ser incrédulo, eu preciso ser crente. Eu preciso acreditar. Nós devemos continuar a confiar nele, lembrando-nos do que já fez em nossas vidas. Será que Deus já fez uma grande obra na sua vida? Eu tenho certeza que já. Quantos são salvos aqui? Levanta a mão. Você tem certeza da sua salvação? Se morrer hoje você vai para o céu? Olha que grandiosa obra Deus fez em você. Será que Deus não tem poder de fazer ainda mais? Ele tem. Para que ficar duvidando? Para que ser incrédulo? Quando nos vemos como gafanhotos entre gigantes, é que nós precisamos de Deus. Quando nós nos vemos como vermes diante de gigantes, é que nós precisamos de Deus. Nós temos que interpretar bem as Escrituras e saber que antes da exaltação vem a humilhação, vem sofrimento, vem padecimento. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Antes de ele entrar na glória, ele padeceu, ele sofreu, ele foi humilhado. Antes de termos a vitória que Deus tem para nós, certamente nós vamos passar por dificuldades. Mas aquela sensação de vitória, ela será muito real e ela será prazerosa. E nós vamos glorificar o nome de Deus. Porque Deus realmente é capaz e Ele faz pelos seus.
Eu te pergunto, como está a sua fé? Mateus capítulo 17, versículo 20, diz: porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Será que acreditamos nisso? E nada vos será impossível, se nós temos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, não há mar vermelho que não se abra, não há montanha que a fé não remova, não há tempestade que não se acalme, não há gigante Golias que afunda não derrube, quando nós estamos confiados em Deus. Para que incredulidade? Para que ficar duvidando? Nós temos um Deus que tudo pode, tudo criou, tudo sabe, está em todos os lugares. Falta de esperança produz incredulidade. Então vamos alimentar a nossa esperança de que realmente nós temos aquele que está conosco em todo o tempo. E eu preciso acreditar que Ele é capaz de fazer tudo, tudo. E crendo nele, nós somos capazes do impossível. É o que a Bíblia diz. Concluindo, a ressurreição de Cristo é um grande alento e algo que pode nos encher de esperança. A falta de esperança, ela causa grandes males, como distanciamento de Deus, preocupação e tristeza e incredulidade. Mas ela pode ser vencida. Como? Através do contato genuíno com a palavra de Deus. Nós não lemos todos os versículos necessários para que nós pudéssemos alimentar a nossa esperança? Não lemos? Está aqui. A fórmula está aqui, a receita está aqui. Os passos a serem dados está escrito. Então nós precisamos valorizar mais esse livro. A palavra de Deus, ela é o meu alimento espiritual. Se eu não me alimentar, eu vou padecer. Eu vou desfalecer e até morrer, se eu não me alimentar. Eu preciso desse livro. Tome para você. Eu preciso desse livro. Versículo 28 a 30 fala a respeito do partir do pão, referindo-se à comunhão. Nós precisamos de comunhão com Deus. Nós precisamos de comunhão com as pessoas. Nós precisamos. Nós não somos uma ilha, como a gente sempre diz, não é? Precisamos de pessoas. Se nós deixarmos de buscar a Deus quando nos falta a esperança, isso só nos causará maiores prejuízos. Então precisamos dessa comunhão com Deus e precisamos da comunhão com os irmãos. Nós precisamos congregar. Se isolar só nos causa mais problemas. Agora note o que aconteceu quando vencemos a desesperança. Versículos 33 a 35. Fala: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. O que aconteceu aqui? A esperança voltou. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Sião, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Não precisamos ficar em um baixo nível de esperança, se nós estamos em Cristo. Agora, se você não está em Cristo, a esperança só será real depois que você reconhecer que o único meio para que seus pecados sejam perdoados e que a única maneira de se chegar até Deus é através de Cristo Jesus. E eu digo com toda certeza que Cristo
como nós cantamos, é a única esperança. Cristo é a única esperança. Onde está depositada a sua vida? Como que você tem combatido os seus problemas? Como? Como que você tem reagido diante de todas as situações que estão diante de você? Como? Cristo é a única esperança. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos.